Olá pessoal, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira e estamos fazendo uma sucessão de vídeos comentando a NBR 13133 de 2021, que revisa a NBR 133 de 1994. Aqueles que já pararam para observar o espírito da NBR 13133 de 2021 vão verificar que ela tem uma diferença fundamental em relação à de 1994. A de 1994 colocava muitas coisas já definidas, por exemplo, como a limitação da amplitude do plano topográfico, as fórmulas utilizadas para o cálculo do efeito da curvatura da Terra, para o efeito da refração atmosférica e outros parâmetros já prontos. O espírito desta revisão de 2021 é deixar por conta do engenheiro cartógrafo ou do engenheiro agrimensor a análise da seleção de métodos e instrumentos em relação já ao propósito, já à finalidade do trabalho. Então é interessante que o engenheiro se atente a isso, e isso traz uma nova responsabilidade para o engenheiro. Ele terá que fazer praticamente a complementação da norma. Então isso exige uma base teórica do engenheiro maior do que aquela que era exigida na NBR 133 de 1994, que já apresentava muitas decisões tomadas. Então, nesta parte 7 do comentário desta revisão da NBR 13133, eu vou fazer uma análise mostrando como é que se deve fazer essa seleção dos métodos, mas já com um enfoque na teoria dos erros que a própria NBR 13133 de 2021 ela já apresenta e deixa sob responsabilidade do engenheiro fazer essa propagação dos erros para determinar a incerteza que o valor final daquelas variáveis tem. Então, trata-se, essa parte 7 será um vídeo longo e eu aconselho a vocês vê-lo até o final para analisarem junto comigo as decisões, as conclusões das análises que nós vamos tomar e verificar ao longo do vídeo, né? Então vamos ao vídeo, pessoal. Então vamos nessa parte 7, como falamos na introdução, comentar esta parte da NBR 13133. Vamos nessa parte 7, então, fazer a análise do nivelamento trigonométrico por inclinação das visadas recíprocas e simultâneas e a solução ou a sugestão da NBR 13133 de 2021, que consta lá naquele anexo H. Vamos fazer uma análise da função usada na NBR 13133 de 2021, lá no anexo H. A função tangente, usando ângulos verticais, apresenta grande taxa de variação para as distâncias zenitais próximas de 90 graus. Então, nessa função y igual a tangente de z, como nós vemos aqui no gráfico, uma pequena distância aqui, um resíduo, uma incerteza num ângulo próximo de 90, um ângulo de 86 graus, medido com a estação total de precisão de 2 segundos em duas séries de PD e PI,
implicará numa variação relativamente grande da tangente, como mostrado, né, na figura, graficamente, e aqui nessa expressão da diferencial. Então, aqui a função y tangente de z, diferenciando ambos os membros, dy é igual a secante ao quadrado de z dz. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, para o ângulo de 86 graus e a incerteza da variável angular, nós temos que o dy será igual a secante de 86 graus e 2 segundos divididos por raiz do número de elementos da série, né? São duas séries, C e CD, dividido por 265, como vimos naquela parte 5, né? Então, fazendo então essa conta, né, nós temos que o dy vale essa incerteza da função tangente para ângulo perto de 90 graus, já é uma unidade e 4 décimos dessa unidade da terceira casa decimal, 1,4 vezes 10 a menos 3, ou seja, a incerteza de 1,4 segundos da média dos ângulos zenitais observados avante e arré acarreterá uma incerteza de 1,4 unidades da terceira casa decimal da tangente do ângulo de 86 graus. Portanto, mais de 3 algarismos significativos da tangente desse zx média não tem sentido físico. Então, no exemplo citado, fornecido lá nessa NBR 13133, nós vamos usar aqui os valores que ele fornece nesse formulário. A diferença de nível entre os pontos A e B é a tangente, a distância dividida pela tangente da zenital centrada, assim, referido ao solo natural, avante. Esse x, como vimos na parte 5, indica que a observação está sendo feita centrada no solo natural. Então, tomando os valores do formulário ao lado, essa distância zenital centrada avante, né, no solo natural é 85 graus, 11 minutos e 36,8 segundos. Em fração decimal do grau dá 85,19355. O comprimento D, 176,983 metros, como está aqui no formulário, como já vimos na parte 5, aqui nessa parte do formulário, tem 6 algarismos significativos. Então, a tangente que está aqui no denominador teria que ter, no mínimo, 6 algarismos significativos para manter a incerteza do ΔH na casa dos milímetros. Todavia, só tem 3. O valor da cotangente, desse ângulo centrado, que está aqui no formulário, mostrado aqui por essa seta vermelha, é 0,84086, analogamente à tangente. Ele só tem 3 algarismos significativos, embora tenha colocado 6 casas decimais, mas apenas 3 algarismos são significativos. O 8 e o 6 não têm significado físico, né? Portanto, a rigor, o valor de ΔH terá apenas 3 algarismos significativos. Então, fazendo a divisão, encontramos por ΔH 14,9. A máquina daria muitas casas decimais, mas só apenas 3 são algarismos significativos, né? Então, a conclusão que chegamos é o seguinte: a incerteza do desnível estará na casa dos decímetros. Agora, como se poderia compensar o efeito da grande taxa de variação da função tangente, da tangente desse ângulo centrado zx-vante? É o que veremos nesta parte 7 dos comentários à NBR 13133 de 2021. Inicialmente, vamos supor que o desnível ΔH é apenas função de uma variável,
no caso, a z. Δh, então, será a função como se fosse tangente de d. Seria d tangente de d, mas vamos analisar o efeito da função em ΔH, da função tangente de z. Então, z aqui no caso, esse ângulo, matematicamente falando, seria o valor verdadeiro do ângulo vertical, para se ter esse ΔH. Vamos ver o cálculo do erro do desnível ΔH igual a y. Então temos aqui a função y igual a tangente de d. Temos essa função aqui, com ela representada aqui nesse primeiro quadrante, e vamos tirar aqui uma tangente a esse ponto perto de 90 graus, e a tangente a esse ponto vai sofrer nesse ponto z, que, imaginando que é um valor verdadeiro, teremos aqui a imagem aqui do y é a tangente de z, né? E esse valor aqui, ele vai ter um incremento dz, e esse incremento dz, no valor verdadeiro de y, ele acarreta um incremento delta maiúsculo y no valor da função. Aqui no valor da função. Correto? Daqui a pouco vamos analisar essa questão do dy minúsculo que está ali marcado em relação à tangente tirada à curva. Então, esse incremento aqui no ângulo verdadeiro, z mais um ΔZ, onde ΔZ é um incremento a esse ângulo z, acarreta, então, um valor y mais um ΔY no valor da função. ΔY é o incremento da função tangente de z quando z tem um incremento ΔZ. Então eu quero saber quanto vale esse meu incremento na função. Então eu passo o y para o outro membro, o segundo membro da função. Ele vem então com sinal negativo. O ΔY então é tangente de z mais ΔZ menos o y. Ora, o y nós sabemos que é tangente de z. Então, o ΔY é tangente de z mais ΔZ menos a tangente de z. Bom, na engenharia não se determina esse erro ΔY desta maneira, porque não se conhece o valor verdadeiro dessa variável z. Usamos a taxa de variação da função no ponto considerado como o valor mais provável de z. Nós fazemos uma amostra, achamos o valor, a média, né, que é o valor mais provável de z, e ali nós vamos fazer a análise do erro da função. Não conhecemos o valor verdadeiro da variável, e sim, isso é o valor mais provável, que é a média daqueles vários ângulos que medimos da distância zenital. Agora, o limite da razão incremental, que eu vou mostrar a seguir, ele vai nos fornecer o conceito de derivada da função. Então, esse incremento, tangente de z mais ΔZ menos ΔZ, dividido pelo incremento no ângulo, na variável independente, vai nos dar essa razão incremental, ΔY sobre ΔZ, e quando ΔZ se tornar cada vez menor, quando esse ΔZ aqui se tornar cada vez menor, vamos tendo o valor aqui tendendo para esse ponto aqui da curva. Então vamos ter, no caso, no limite, vamos ter então um dy sobre um dz, no limite, né, que será igual à derivada da função em z. Esta é a definição, é o conceito de derivada, né? Então este erro na função, o incremento aqui, o erro, a incerteza na função, nesse ponto em que o z não é o valor verdadeiro, mas o valor mais provável, esse incremento aqui será o valor da derivada da função vezes o dz. Esta derivada da função
é conhecida como a taxa de variação da função nesse ponto considerado. O produto da taxa de variação da função no ponto definido como o valor mais provável da variável independente, pelo erro desta variável, nos permite avaliar a incerteza da função. Então é assim que nós fazemos na engenharia. Entretanto, o desnível ΔH é uma função de duas variáveis independentes, a distância d e o ângulo vertical, z, medido pela distância zenital. Portanto, a incerteza no desnível levará em conta as incertezas de cada uma destas variáveis. Além do efeito das incertezas das variáveis independentes, a incerteza no ângulo e a incerteza na distância, não podemos esquecer do efeito da natureza da função que interfere nos efeitos daquelas variáveis ao queremos calcular, avaliar a incerteza da função. Como vimos, a função tangente tem grande taxa de variação para ângulos verticais próximos de 90 graus. Então é conveniente solucionar o problema do nivelamento trigonométrico por visadas recíprocas e simultâneas utilizando os correspondentes ângulos de inclinação das visadas, que estarão próximos a zero grau, e, consequentemente, acarretarão uma pequena taxa de variação na função tangente. Então é isso que nós vamos analisar agora. Vamos resolver o problema não usando o ângulo vertical, mas usando a inclinação da visada. Então é uma sugestão para a solução usando o ângulo de inclinação das visadas. Vamos analisar a solução usando esses ângulos de inclinação, fazer uma análise matemática. Então nós temos aqui aquela nossa mesma função, só que agora, em vez de ter o ângulo zenital aqui, o ângulo vertical, vamos ter o ângulo alfa, vamos ter a inclinação da visada, que é aquele ângulo entre o plano horizontal e o plano da visada. Esse ângulo, vamos ver daqui a pouco, é o complemento do ângulo zenital. Então, esse ângulo alfa vai ser muito próximo de zero. Então, reparem aqui que um d alfa, um pequeno erro, o mesmo erro lá nessa variável d alfa, aqui nessa região próxima à origem, vai ter um pequeno reflexo lá no valor da função. Quando ele era, vocês viram que quando o ângulo era aqui próximo de 90, o efeito aqui no erro da função era muito grande. Então é conveniente essa solução usando a inclinação das visadas. Então, falando aqui, a função tangente usando o ângulo de inclinação alfa apresenta pequena taxa de variação, pois as distâncias zenitais são próximas de 90. E o ângulo de inclinação é o complemento do ângulo vertical, da distância zenital. Então a função vai ser y igual a tangente de 90 menos z. 90 menos z é o alfa. Então o y é igual a tangente de alfa. Então agora essa é a função que vamos analisar. Y é igual a tangente de alfa. Então a incerteza do ângulo alfa, deduzida da média de z, dessas distâncias zenitais, por duas séries de PD e PI, implicará numa variação desse alfa igual a 90 menos z, que podemos avaliá-la pela diferencial. Então a diferencial de alfa é d alfa, e aqui a diferencial do segundo membro, o 90 é constante, e a diferencial de z é dz, e temos aqui, eles então crescem em sinais contrários. Isso quer dizer então que o alfa e as distâncias zenitais, eles crescem em sentidos contrários. Esse é o significado desse ângulo negativo. A incerteza de y da função y igual a tangente
de alfa será, diferenciando então, diferencial de y é dy, a diferencial da tangente é secante ao quadrado de alfa, e será então secante de alfa em radianos. Bom, vamos então ensaiar a incerteza da solução usando o ângulo alfa de inclinação. Eu vou usar as mesmas figuras que eu usei naquela parte 5 e aconselho a vocês acompanharem mais essa solução. O vídeo vai ficar longo, mas isso daí é uma aula. Olhem isso como um aprendizado, principalmente quem já se afastou há muito tempo já da faculdade, e também os estudantes que estão no básico. Aproveitem, mesmo que o vídeo seja longo, e ele é longo, vai ser longo, mas o proveito, o lucro, o benefício é grande. Então vamos lá. Então vamos ensaiar a incerteza da solução usando o ângulo alfa, né? Então ΔH é d tangente de alfa, supondo apenas uma variável, y é igual a tangente de alfa. O dy vimos então que é secante ao quadrado de alfa d alfa. Para z 86 graus, nós vamos ter o ângulo de inclinação, o seu complemento, igual a 4 graus, são complementares. O d alfa vai ser a mesma coisa do dz, né? 2 segundos lá medidos com a estação total. Em duas séries de C e CD, nós temos que o dy será igual a secante ao quadrado desse alfa, 4 graus, e aqui o 2 segundos divididos por raiz de 2, porque a série tem são duas séries de C e CD. Então, valorizando aqui, o 2 segundos por raiz de 2 dá 1,4 segundos, e fazendo a conta, nós temos que o dy vale 6,8 vezes 10 a menos 6. Então, nós estamos vendo que a variação aqui da função, ela está na sexta casa decimal. 6,8 unidades da sexta casa decimal. Quer dizer, passou-se da incerteza na terceira casa decimal para a sexta casa decimal. A sexta casa decimal de ΔH é um algarismo significativo. Entretanto, o desnível ΔH é função de duas variáveis. No final do vídeo, faremos a avaliação da incerteza considerando-as. Não percam, fiquem aí até o final do vídeo. Solução com os ângulos de inclinação. É a mesma solução lá da parte 5, a mesma mecânica, só que usando agora os ângulos de inclinação da visada. Então, inicialmente, vamos considerar então a visada chão a chão, imaginando que a estação total está em A, visando o ponto B no solo, solo a solo. D', como vimos lá na parte 5, repetindo, D' é a distância inclinada de A para B, corrigida da refração. D é a distância horizontal correspondente de A para B. Esse Z-vante é a distância zenital observada de A para B, afetada da refração atmosférica, e o alfa-vante, o alfa-VA, é o ângulo de inclinação, que é o complemento da distância zenital ZVA, observado de A para V. Então temos todos esses elementos aqui na figura. A distância zenital marcada aqui, e nós temos então aqui o ângulo de inclinação dessa visada, que fizemos aqui com a luneta, vai ser medido desde a horizontal, essa distância horizontal, esse plano horizontal, até esse plano da visada. Será o alfa-vante. Esse é o ângulo de inclinação da visada. É o complemento da distância zenital. E esse delta-alfa é o ângulo é a correção aqui devida à refração, e nós vamos ver depois como é que isso é calculado. E a inclinação da visada centrada, reduzida aqui ao solo natural, centrada aqui
no solo, é alfa XVA. Correto? E esse ângulo que eu botei aqui em vermelho tracejado, que depois eu vou usá-lo, é o complemento, né, desse alfa VA, porque reparem aqui esse triângulo retângulo, esse triângulo grande, ele é reto aqui, então esse ângulo é alfa VA, aqui será 90 graus menos alfa VA. E nós temos aqui então esse H, que seria o efeito da refração e da curvatura terrestre, e o desnível entre os pontos A e B está aqui como ΔH maiúsculo 1, 2. São todas as variáveis aqui que queremos analisar. Então, o ângulo de inclinação centrado Vant vai ser o ângulo de inclinação Vant menos esse Δα, sendo Δα a redução da visada ao solo. Vai ser essa visada solo a solo. H é o efeito da esfericidade e refração, aqui marcado esquematicamente, e é 1 menos K sobre 2R vezes 61.378 vezes 10 a menos 12 vezes d ao quadrado em metros para a refração normal e a latitude de 62 graus sul, lá na estação Comandante Ferraz, e esse coeficiente de refração K é 0,13. Então a tangente desse ângulo centrado, ângulo de inclinação centrado avante, essa tangente então, nesse triângulo retângulo grande, vai ser o cateto oposto, que é o ΔH12 sobre o cateto adjacente, que é essa distância horizontal. Então, o desnível ΔH12 será a distância D vezes essa tangente do ângulo de inclinação centrada no solo natural, reduzida ao solo. Mais tarde veremos como se determina essa correção Δα. Considerando a estação total em B visando o ponto A, a recíproca. Então, o nivelamento trigonométrico, visadas do solo, visadas recíprocas e simultâneas, colocando a estação em B visando o prisma que está colocado em A, novamente delinha aquela estação, a distância inclinada medida com a estação total de B para A, D a distância horizontal correspondente de B para A, e Z Ré é a distância zenital bruta observada aqui de B para A, observada nessa trajetória vermelha aqui, que é uma trajetória do raio luminoso, que é uma trajetória que vai se refratando, então já vimos que ela é um arco de círculo aqui, aproximadamente. Então nós temos aqui, então, o ângulo de inclinação alfa-ré, que é nessa horizontal, plano horizontal tirado aqui em B, marcado em relação à visada efetuada de B para A. O ângulo de inclinação da visada. Vai ser negativo depois quando fizermos o cálculo. E o alfa x ré, que ele é considerado de chão a chão, vai ser igual, aqui nós estamos vendo, desde a horizontal, aqui o plano horizontal, até a visada correspondente a chão. Delinha, já vimos a distância horizontal, direitinho, ΔH aqui é o ΔH de 2 para 1, que vai ser diferente daquele ΔH de 1 para 2, porque essa distância zenital Z Ré é diferente da distância zenital medida aqui no ponto A, a visada da distância D' aqui também é diferente, então esse ΔH de 2 para 1 será diferente. Eu chamei aqui esse ângulo θ, marquei ele aqui, que eu vou usá-lo daqui a pouquinho, vocês vão ver como. Esse alfa-ré é o ângulo de inclinação da visada, já assinarei na figura. O alfa-ré vai ser a distância zenital de Ré
tirando 90 graus. Essa distância zenital a ré, se eu tirar 90 graus, eu fico com esse ângulo de inclinação a ré. Então, esse ângulo centrado a ré é o ângulo de inclinação correspondente à visada chão a chão. Esse αx ré será igual ao alfa ré mais o delta alfa. Então está aqui, esse ângulo alfa centrado a ré é o alfa ré mais o delta alfa. Sendo o delta, no caso aqui é o delta alfa, escapou aqui, ficou delta z, mas é o delta alfa, a redução da visada ao solo natural. H, já vimos a esfericidade de refração, tudo direitinho. Então a tangente de θ, essa tangente aqui de θ, vai ser igual ao cateto oposto, que é a distância horizontal, sobre o cateto adjacente, que é o ΔH maiúsculo 2,1. Então, o ΔH maiúsculo desnível, agora já de B para A, de 2,1, o recíproco, é a distância horizontal sobre a tangente de θ, trocando aqui, alterno os meios. Né? O θ é 90 menos a inclinação do ângulo centrado, já vimos aqui, o θ, né? Está aqui o θ, e aqui é alfa ré centrado. Então, se de 90 graus, esse ângulo todo, eu tirar o alfa ré centrado, eu vou ficar com esse ângulo θ. Então, o θ é 90 graus menos esse alfa x ré. Então, o desnível de B para A vai ser D sobre a tangente de 90 menos alfa x ré. Então, aqui a tangente de ângulos complementares é a cotangente. Tangente de 90 menos x é cotangente de x, né? Então é cotangente de alfa x ré. Então, o desnível é D vezes tangente, porque a tangente é o inverso da cotangente. Colocando, então, aqui tangente no numerador, que é a função inversa da cotangente. A condição teórica aqui a cumprir entre esses ângulos aqui é o seguinte, que eles são alternos internos. Esse alfa x vante e esse alfa x ré, reparem que essa linha tracejada preta é horizontal, e essa linha azul aqui, onde está a distância D, também é horizontal, e esse ângulo medido chão a chão é uma reta inclinada que corta duas paralelas. Então, esses dois ângulos, alfa x ré e o alfa x vante, são alternos internos que são iguais. Então, alfa x vante menos alfa x ré, a condição teórica é que dá 0 grau. Essa é a condição teórica entre esses dois ângulos. Agora, é impraticável realizar medidas no solo, né? Então, tem que elevar a estação com um marco, com dispositivo de centragem forçada, tanto na estação lá do medidor eletrônico, quanto lá no prisma, né? Então vamos ver aqui, voltando à dedução das equações sugeridas com ângulos de inclinação das visadas. É o que vimos na parte 5. Vou procurar andar um pouquinho. Quem assistiu quem viu a parte 5 não tem dúvida nenhuma, tá? Então nós temos todos aqueles elementos que já marcamos na parte 5, estou considerando a parte 5 sabida. Quem tem dúvida, veja depois a parte 5 e assista novamente este vídeo. Então nós temos que esse sigma aqui, que vimos lá, é o H, esse H minúsculo, mais a diferença entre o sinal, a altura de sinal, menos a altura do instrumento. Está aqui marcado, é o valor dessa variável auxiliar sigma. O H já sabemos o que ele vale. O D' é a distância inclinada, corrigida da refração. Nós temos aqui, marcado na figura, essa distância paralela, tirada do centro óptico da estação total, uma paralela a essa visada solo a solo aqui. Então, esse ângulo
de inclinação alfa XVA é o mesmo ângulo aqui de inclinação alfa VA, correto? E aqui esse alfa VA até a tangente aqui, a trajetória do raio luminoso que chega aqui, é o ângulo de inclinação da visada alfa-vante. Então a tangente desse alfa-vante vai ser, nesse triângulo grande aqui, vai ser o ΔH, esse alfa-vante, reparem que ele vem até aqui, a ponta de cima aqui, lá do efeito de curvatura e refração. Então vai ser esse ΔH que vem até aqui, essa distância tracejada aqui auxiliar, né? Que essa distância aqui também é a distância horizontal. Então vai ser a tangente desse ângulo de inclinação, esse ângulo é igual a este ângulo, essas duas retas são paralelas, vai ser ΔH sobre D. Então o ΔH minúsculo será D vezes a tangente do ângulo de inclinação avante. Aqui está o Δα, que é para reduzir esse ângulo de inclinação vante ao ângulo de inclinação vante centrado como se fosse no solo natural. Já está ele ali, né? Então, ângulo alfa-vante menos esse ângulo alfa-vante menos o ângulo alfa menos o ΔA, esse ângulo todo menos o ΔA, vamos ter o alfa XA. Nós não temos nenhum nem outro, mas vamos ver como se calcula. Então aqui a correção do ângulo de inclinação vante vai ser, essa correção ΔA vai ser o ângulo de inclinação vante menos o ângulo de inclinação vante centrado. Então a tangente desse ângulo vante centrado, a tangente, vai ser, reparem aqui, esse segmento ΔH menos sigma, que vai ser esse segmento aqui, dividido por T, a tangente dele. Tá? Tangente de alfa x sigma vai ser esse segmento, esse ângulo oposto, dividido por D. Então, o Δα aqui será a inclinação vante menos, no lugar desse alfa XVA, se coloca o arco cuja tangente está aqui. É esse ângulo, ΔH menos sigma sobre D. O ângulo de inclinação centrado avante será o ΔVA menos o Δα, que agora temos tudo. Temos tudo aqui, já temos então o ΔX vante A, porque esse ΔVA ele veio lá medido da distância zenital com a estação total, e esse ΔA foi calculado agora, com os elementos auxiliares aqui. Então já vimos que na visada de solo a selo lá para Ré, nós estamos vendo aqui para avante. E para Ré nós já vimos que seria o ângulo de inclinação x-Ré, seria a inclinação Ré mais o Δα. Teriam os sinais trocados. Aqui é menos a correção e aqui é mais a correção. Então, a tangente do alfa centrado vante, essa tangente do alfa centrado vante, aqui, podemos tirá-la em função do ΔH maiúsculo, nesse triângulo aqui, que eu estou assinalando com essa seta, esse triângulo retângulo pequeno aqui, será esse desnível, aqui como se fosse no chão, solo a solo, sobre essa distância horizontal. Então, esse desnível ΔH12
é D vezes a tangente da inclinação centrada Vant. Já calculamos então. Então, prosseguindo a construção do formulário, nós temos que a condição teórica entre o ângulo de inclinação Vant a Ré é 0 grau, entretanto, na prática, não se cumpre, porque as distâncias zenitais de medidas têm erros, então aqui no caso não vai dar zero, quando se pega os ângulos de inclinação, como ângulos complementares da distância zenital, vai dar uma diferença aqui, não vai dar zero, nessa equação de condição. Esse delta minúsculo alfa x é um erro e sua correção terá o sinal contrário dele. Então, distribuindo metade dessa correção da equação teórica nos valores do ângulo de inclinação Vant e no ângulo de inclinação centrado, né, ambos centrados, Ré, nós teremos por valor final o ângulo de inclinação centrado, vamos dizer, como se fosse média, chama daqui o valor final, tomando como referencial a visada de Vant, o alfa centrado de Vant mais essa correção delta alfa x barra, sendo essa correção delta alfa x barra a metade com o sinal trocado do erro dessa equação teórica aqui, como já vimos. Espero que estejam acompanhando. Aquela parte 5, ela é fundamental para essa aula, que eu estou repetindo, mas só com outro conceito do ângulo zenital. Então, o desnível entre 1 e 2 vai ser a distância d vezes a tangente da inclinação, do ângulo de inclinação centrado, aqui no caso, o valor da média. Bom, vamos então comparar com um exemplo apresentado na NBR 13.133 de 2021. Então vemos que o ΔH de 1 para 2 é D vezes a tangente desse alfa média. Chegamos agora a essa expressão em função já do que vimos, né? Então este comprimento D, 176,983, está marcado aqui no formulário, tem 6 algarismos significativos, e já vimos que a tangente desse ângulo de inclinação média ele também tem 6 algarismos significativos. Assim, a incerteza na casa dos milímetros é mantida na hipótese de apenas uma variável, alfa x média. Independente, só uma variável aqui, só considerei uma variável nessa análise matemática de cálculo numérico, essa análise numérica sobre algarismos significativos. O valor da tangente de alfa x média vai ser tangente aqui de 4 graus, 48 minutos e 23 segundos, que é o complemento da distância zenital tirada aqui, 85 graus, 11 minutos e 36,8 segundos. 36,8 segundos. Então, a tangente de 4 graus em decimal, né? 0,80644 graus, vai dar esse valor aqui com 6 significativos. 0,0840,856. E aqui nós temos 0,084088 aqui no valor aqui do formulário. Mas aqui no formulário só tem 3 significativos. Portanto, o valor ΔH será, ΔH é 176,983 vezes essa tangente vai ser 14,882. Conclusão, a incerteza do desnível estaria na casa dos milímetros se a incerteza da variável D não comprometer essa sexta casa decimal. Nós até agora esquecemos que a distância D, medida com a estação total, também tem erro. Tá? Então, estamos torcendo para ela não machucar, não interferir nesta sexta casa decimal, nesse sexto algarismo significativo.
Então, propagação dos erros no caso das duas variáveis. Isso está lá na NBR 13.133 de 2021, ele dá um rol de fórmulas como se deve calcular a propagação dos erros, e lá tem, no caso de duas variáveis. A distância aqui medida com uma estação total é 176,983, mais ou menos 3 milímetros mais 3 ppm, quer dizer, 3 partes por milhão da distância medida em quilômetros. Fazendo essa conta dá 3 milímetros. A incerteza. Então, a distância medida lá com a estação total seria lá, a distância no caso aqui está 176,983, mais ou menos 3 milímetros. Para facilitar a notação, vamos considerar esse ângulo azimutal reduzido lá ao chão, vante, vamos considerar ele com a letra Z, para facilitar aqui a nossa análise matemática. Então, esse ângulo azimutal centrado no solo vai valendo 85 graus, 11 minutos e 36 minutos. A distância zenital, vamos considerar aqui. A distância zenital, né? D, quanto a gente dizer. Não, eu faço uma correção. Ele aqui está como sendo a distância zenital, né? Esse valor da distância zenital, não do ângulo de inclinação, corrigindo aqui, né? Eu quero saber só a propagação do erro, tá? Então vou considerar aqui a distância zenital do formulário aqui direitinho. Então y será d com tangente de z. A variância aqui, a propagação das variâncias está aqui, né? D-ROM de y, D-ROM de d ao quadrado, vezes a incerteza da distância, mais a taxa de variação da função em relação ao ângulo ao quadrado, vezes a variância do ângulo. Essa derivada parcial de y em relação a d vai ser cotangente de z, porque a variável aqui é d, o que não é variável fica constante, e a constante não se altera na derivação. Analogamente, a derivada parcial de y em relação a z, então no caso aqui, o d não se altera, e que o que vai variar é o que tem a variável z. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de z. Tá? Então nós temos aqui, tá? Então aqui elevando ao quadrado, essa derivada parcial de y em relação a d será cotangente ao quadrado de z. Aqui está a distância zenital, estou analisando essa solução da NBR, estou analisando ela, vai ser então 7,03 vezes 10 a menos 3. E a derivada parcial em relação ao z ao quadrado vai ser menos d cossecante ao quadrado de z ao quadrado, né? Vai ser a distância, vai ser ao quadrado essa distância, né? Esse quadrado vai levar os dois fatores ao quadrado. Vezes a cossecante está ao quadrado, vai ficar cossecante a quarta desse valor aqui, perto de 90 graus. Então essa cossecante a quarta, eu considero o seguinte, a cossecante é igual ao inverso do seno. Então vai ser como se fosse o inverso do seno ao quadrado, vai dar a cossecante a quarta, que dá esse valor aqui, 1,0141908. Então aqui fazendo a conta, a variância do y, a variância aqui da função do ΔH, vai ser esse 7 milímetros, né? Já botei aqui em notação decimal, o 7 vezes 10 a menos 3, né? 0,70 vezes o sigma d ao quadrado, o sigma é 0,003 ao quadrado, mais, e aqui essa derivada ao quadrado aqui de z deu 31.767,480 vezes a variância do ângulo z. A variância do ângulo z está aqui, é 1,4 segundos transformado em radianos ao quadrado,
Isso aqui é em radianos. Então eu coloquei aqui uma chamada para mostrar esse disparate aqui entre a taxa de variação correspondente no caso aqui, a tangente ao termo da cotangente, a cotangente de Z, a parte da variável C, e aqui a taxa de variação correspondente à distância. Olhem o disparate, quantas vezes esse 31.760 é maior do que esse 0,007. É impressionante. Então aqui é o seguinte, coloquei aqui, a grande taxa de variação da função cotangente de Z foi compensada pela pequena incerteza do ângulo Z. Então aqui temos um ângulo Z, 1,4 segundos, colocado aqui em radianos. Então, multiplicada por essa grande taxa de variação, deu esse valor 1,463 vezes 10 a menos 6. Então, por que o formulário do anexo H da NBR 13.133 de 2021 está sugerido ali? Porque o ângulo medido com a estação total, o erro angular, é muito pequeno. Então, embora a taxa de variação da tangente da distância zenital seja lá perto de 90, a taxa de variação é muito grande, mas vai ser multiplicada, então, por um ângulo muito pequeno. Então, vai haver uma compensação. E nessa compensação, então, vai já equilibrar um pouquinho as coisas. Mesmo assim, essa contribuição ali do ângulo zenital, da tangente, ainda é 2 ordens de grandeza maior do que a contribuição aqui da medida da distância. Quer dizer, aqui é menos 10 a menos 6, aqui 10 a menos 8. 2 ordens de grandeza aqui. Então a variância ali do ΔH, que é o Y, vai ser 1,527 vezes 10 a menos 6. Extraindo a raiz quadrada, vamos ter o desvio padrão desse desnível, que deu mais ou menos 1,2 vezes 10 a menos 3 metros. Então o ΔH é aquele valor 4,882, mais ou menos 0,001, mais ou menos 1 milímetro. A variação está aqui na terceira casa decimal. Na terceira casa decimal e a variação desse desvio padrão. Então não tem sentido colocar o desvio padrão com mais casas decimais, porque a incerteza já está aqui no milímetro. Então a incerteza de 3 milímetros na distância e de mais ou menos 1,4 segundos no ângulo, que foi medido com PDI-PI, acarretaram a incerteza de mais ou menos 1 milímetro no desnível entre os pontos A e B. Então ficou um desnível com a incerteza milimétrica, com a precisão milimétrica. Então, análise e conclusão. Primeira, a solução sugerida pela NBR 13.133 de 2021, no anexo H, para nivelamento trigonométrico por divisadas recíprocas e simultâneas, baseada na distância horizontal e nos ângulos zenitais próximos de 90 graus, é satisfatória. Por quê? Porque a utilização da estação total de incerteza angular com 2 séries de PDI-PI compensa ou compensou o efeito do erro devido à grande taxa de variação da função tangente x-vante. Houve uma compensação ali. Segunda conclusão. A solução baseada nos ângulos de inclinação das visadas e na distância zenital torna implícita a consideração correta da quantidade de algarismos significativos e a função tangente de alfa x-vante apresenta pequena taxa de variação para valores dos ângulos de inclinação próximos a zero, tornando mais equilibradas a contribuição dos ângulos de 2 variáveis. Então vocês podem fazer aí a propagação das variâncias, considerando
o erro nos ângulos de inclinação, que aquele erro devido à taxa de variação do ângulo de inclinação, que deu extremamente grande na tangente de Z, vai dar muito pequeno na tangente de alfa. Vocês façam só para exercitar, mas pelo sentimento a gente vê logo que isso está certo, é assim mesmo. Terceira conclusão, a solução sugerida na parte 5, lá na parte 5, foi sugerida uma solução, lá desses comentários, a NBR 13.133 de 2021, com o uso da função cosseno de Z e usando a distância inclinada de linha em vez da distância horizontal e lá a distância zenital, né, a função tangente. É mais conveniente essa solução com o cosseno da distância zenital do que a distância horizontal D e a função cotangente de Z x-vante. É mais consistente. Nós já vimos lá naquela solução que a taxa de variação da função cosseno de Z para ângulos próximos de 90 é muito pequeno. É muito pequeno a taxa de variação da função cosseno. Bom, era isso que eu queria comentar com vocês. Foi uma aula longa, mas mais do que nunca agora nós vimos lá na introdução a responsabilidade da norma ficou para os engenheiros calcularem e avaliarem os métodos, os instrumentos e analisarem essas soluções para que os algarismos significativos sejam também levados em conta. Eu espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula e compartilhem e se inscrevam se não estão inscritos, e até a vista, pessoal.